Vamos lá, pessoal, que alegria estar aqui hoje, né? Hoje é o episódio número 2 do podcast Mercado Opinião. Estou aqui com meu amigo e sócio Marcos Koenig. Essa daqui foi uma ideia que nós tivemos para dar mais visibilidade para os nossos membros, para os empresários, líderes de cada segmento. Estou aqui com o Marcão. O Marcão pediu para que um querido convidado viesse aqui hoje. Ele selecionou a dedo esse cara, é um amigo dele, um cara muito grande que eu vou deixar com o Marcão apresentar aqui. Vou passar a bola para você, Marcão. Fica à vontade para falar um pouquinho tanto do nosso podcast como também falar sobre o nosso convidado aí. Esse é o nosso segundo episódio desse podcast. Eu queria te agradecer, Juarez, a sua presença aqui. O Mercado Opinião é um grupo que congrega hoje os maiores e mais relevantes empresários nacionais, todos, sem exceção, como você, são líderes de segmento. E o que a gente quer nesse podcast, nesses bate-papos, é uma conversa muito informal. Acho que os nossos ouvintes, a nossa audiência, ela quer saber como os empresários chegaram lá, a fórmula de sucesso de cada um fez alguma coisa. São fórmulas diferentes. Não existe uma fórmula padrão para dizer eu cheguei assim, eu vou fazer isso, se ele fez eu vou fazer também. Então é uma coletânea de fórmulas de sucesso que eu acho que a gente vai conseguir ajudar a nossa audiência. São todas histórias interessantes que a gente aprende a cada dia, né? Eu sou o presidente do Mercado Opinião, eu sou o fundador do Mercado Opinião, e quando a gente criou o Mercado Opinião, eu costumo dizer que o Mercado Opinião é um grupo de amigos. Mas eu também, como sou empresário, eu atuo nas áreas de construção civil, nas áreas de armazenagem, área imobiliária, de arte, tecnologia, eu atuo em alguns ramos de atividades diferentes. E eu estava vendo o Brasil muito dividido, e a gente nesses grupos de WhatsApp, esses grupos setoriais, né? Você está no grupo do Sinduscon, de construtor, todo mundo pensa igual, determinada medida provisória, ou é bom para todo mundo, ou é ruim para todo mundo. A reforma tributária, desse jeito não vai ficar bom para o segmento. Então, eu falei, vou criar um grupo de empresários amigos. Começamos como um grupo de WhatsApp, onde cada um desses empresários morariam em cidades diferentes, ramos, estados, negócios diferentes, histórias de vida diferentes, para a gente discutir. Eu quero escutar o que o Juarez acha desta ou daquela situação. Eu quero escutar o que o presidente de tal companhia, de tal ramo de atividade, pensa sobre o mesmo assunto. Então acabou que foi assim que surgiu o Mercado Opinião. E hoje a gente tem feito esses eventos todos, agora estamos nesses podcasts, né? E eu quero... Foi uma história tão interessante. Eu converso com tantos empresários todos os dias. Nós mesmos já conversamos algumas vezes. Você já me contou algumas histórias engraçadíssimas, né? E a gente quer dividir essas histórias de sucesso com as pessoas. Eu acho que com isso a gente dá um direcionamento, né? Eu acho que são todas histórias muito válidas. Cada um de nós, cada um dos nossos ouvintes vai aproveitar algo e esse somatório vai chegar num resultado muito bom. Eu queria te agradecer você estar aqui, eu queria te agradecer a confiança, não só de ter aceito o nosso convite para estar no Mercado Opinião, mas essa amizade que nós estamos fazendo hoje, essa confiança de você estar aqui num podcast também, as histórias que você já nos contou. Eu gostaria que você contasse essas histórias hoje, mas acho que em primeiro lugar a gente queria escutar a sua história de vida. Como você começou, de onde você veio, como você entrou nesse segmento de ouro. Hoje você é um dos líderes brasileiros na comercialização de ouro, se não for o maior comerciante de ouro do Brasil. E é uma história interessantíssima, até porque é um segmento absolutamente diferente, né? Então é isso, obrigado por você estar aqui conosco. Ô Marcos, eu que agradeço o convite, você, o Paulinho. É sempre importante a gente conversar, igual você falou, para poder trocar informações. Quando você troca informação, você se alimenta e alimenta alguém também. É igual aquele passarinho que pega da boca dele e coloca na boca do filhotinho dele ali. E a gente tem que entender que o empresário, ele é um farejador de oportunidades.
E quando as pessoas veem um empresário bem de vida, com as coisas dele, aquilo não foi fácil, foi difícil. Outro dia uma pessoa pediu para me explicar mais ou menos onde que o empresário arrisca mais do que os outros. Eu peguei e expliquei com uma colocação. Eu falei, imagina um cara que está atravessando de um prédio para o outro numa fita, e ele vai atravessar essa fita, vai equilibrar nessa fita, chega lá uns 50 metros mais ou menos, e ele pode morrer atravessando aquela fita. Mas ele vai ganhar R$1 milhão para atravessar aquela fita. Mas quem colocou a fita para ele atravessar, ganhou R$100, R$200. Mas ele arriscou atravessar a fita. Então, agora, nem todo mundo arrisca atravessar aquela fita, nem todo mundo cria aquela habilidade para aquilo. Porque as coisas não são fáceis. Quando eu era jovem, eu lembro que eu trabalhava na roça e tinha um senhor assim, ele era o chamado Seu Zico Mateus, ele era um negro assim forte, assim, não era muito forte, mas trabalhava muito. Eu sempre falava para ele, eu falava, Seu Zico, a gente voltando a pé, que eram 6 quilômetros da roça mais ou menos, Seu Zico, imagina, olha essa porteira que você está fazendo que bonita. Imagina só, se eu não tenho dinheiro para comprar porteira, quem diria um dia eu comprar uma fazenda dessa? Aí o Seu Zico, inteligentemente, aquele homem humilde daquele jeito, virou para mim e falou, para de olhar a porteira. Para de olhar para a porteira, olha para a fazenda. Que você vai ver que um dia você vai nem reparar que a fazenda veio e viu um monte de porteira junto. Incrível. Então são coisas assim que as pessoas vão colocando na sua cabeça e você vai construindo. E eu entendo que a nossa cabeça é igual aos aplicativos do celular. Você tem vários aplicativos, mas você não usa todos. Mas você tem. O dia que você vê a oportunidade, você usa o aplicativo. Por exemplo, o aplicativo do Waze, para você chegar no lugar, você não está usando. Mas se você precisa chegar no lugar, você pega, usa e você chega. Então, tem várias informações que você vai adquirindo que um dia essa informação faz um up muito grande. Eu vou te dar um exemplo aqui aquele filme que eu assisti umas 2 vezes, que é Fome de Poder, que é o filme do McDonald's, que muitas pessoas acham que ele foi um vilão. Eu não acho que ele foi um vilão. Mas tem uma parte no filme que eu observei muito, que eu não sei se muitas pessoas observaram. Ele pega um disco, toda vez que ele para no hotel, ele pega um disco, ele coloca a rodar, ele leva uma vitrola, coloca um disco rodar, e no disco está falando como você vender mais. Chegue para seu cliente, olha o futuro, olha não sei o quê. Aquele disco foi colocando um aplicativo na cabeça dele. Foi colocando um aplicativo. E ele não tinha onde usar aquilo, porque para vender aquelas máquinas de fazer milkshake, precisava saber o que ele sabia mesmo. Mas um dia alguém pediu 3 máquinas. E ele foi observar quem queria comprar aquilo. Ele foi observar. Quando ele chegou lá, ele viu aquela rapidez de atendimento. Tudo que ele tinha ouvido, sei lá, umas 500 vezes naquele disco, estava na cabeça dele e fez vum. Aquilo tudo foi aproveitado naquele momento. Por isso que o conhecimento, ele é bom. Às vezes você não tem o que fazer com ele, mas em algum momento aparece alguma coisa e dá um up no negócio. E lógico, você precisa de coragem para fazer. Não basta a ferramenta. Não basta só a ferramenta melhor do mundo. Você tem que saber usar um pouco aquela ferramenta. Não adianta o cara te dar uma colher, um saco de cimento, um azulejo, você não sabe sentar com o azulejo. O que adianta a ferramenta? Você tem que ter o conhecimento para saber como é que usa. Se você não souber, você tem que ter alguém do seu lado que sabe. É dessa forma que eu vejo as coisas que acontecem com as pessoas. Falam, como que esse cara conseguiu isso? Parece que não. E outra coisa que as pessoas falam também, o cara veio do nada, não tinha nada. Olha o que ele virou. Ele pode não ter nada, mas quem acreditou nele tinha. Porque do nada não foi. Um cantor que tem uma música lá que nunca fazia sucesso, um dia um cara bom viu a música e falou, vem cá. Aí cresceu. Mas nada nasce do nada. A ideia, ela nasce ali bem do nada. Mas para ela crescer, alguém acreditou naquilo. Juarez, e qual que é, desde menino você sempre teve essa visão assim de crescimento, olhando, fazendo a simbologia com a porteira, né? Imagino que você passou por várias experiências que foi
alimentando o teu conhecimento, tua vontade de crescer, né? Mas desde menino, assim, você já começou empreendendo ou não? Você veio primeiro do mercado corporativo? Como que foi essa construção de carreira? Bom, eu nasci em Minas Gerais, sou mineiro, e quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, meu pai mudou para o Paraná. Meu pai mexia com fumo, plantava fumo, e ele foi para o Paraná, na região de Uraí, perto de Londrina, e meu pai ficou encantado ali, porque ele plantava uns pés de fumo, crescia 3 vezes mais. O pé de fumo que em Minas Gerais crescia, vamos supor, 1 metro, ali crescia praticamente 3 metros. E ele plantou fumo no Paraná. Só que ele esqueceu da qualidade. As folhas, o pé de fumo era muito grande, mas as folhas de péssima qualidade. Para quem mexe com fumo sabe que o fumo tem que ser curado, era aquele fumo de corda naquele tempo, então ele secava todo. Então meu pai perdia uma lavoura em cima da outra. Então ele não tinha uma tecnologia, não observou esse detalhe, só viu as folhas, mas não viu por dentro como é que era o tratamento daquilo lá. Aí fomos morar no Paraná. No Paraná meu pai também começou com o Prolambique, começou a mexer com cachaça. Eu sempre digo que meu pai fez tudo certo na hora errada. Cachaça era barata demais, fumo era muito barato, mais ou menos isso. Aí eu trabalhei no sítio alguns tempos ali no Paraná, e eu consegui um emprego na Pernambucana uma vez. Fui trabalhar na Pernambucana, a Pernambucana chama Arthur Ludwig Tecidos, que é uma empresa que me ensinou muito. E eu lembro que você tinha que ter uma postura, você tinha que chamar todo mundo de senhor, você não podia encostar nos lugares, e às vezes você esquecia, você encostava, a pessoa colocava umas agulhas e fincava. Aí você dava um pulo, né? Mas ali eu aprendi muito. Embora eu fazia pacotes na Pernambucana, eu fazia pacote e tinha alguns pacotes, lá é uma cidade de colônia japonesa, tinha que fazer uns pacotes meio alegóricos, né? Com Noshigami, outras pacote coisas. Pacote de quê? Fazer o pacote, embrulhar o presente da pessoa. Tinha que ter um embrulho um pouco diferente, porque tinha muitos japoneses lá e gostavam de uma forma diferente. Bom, meu pai um dia veio trabalhando na Pernambucana, passou na frente, me tirou de lá e mandou para o sítio. Fui trabalhar no sítio. Meu pai não gostava que eu trabalhava assim para alguém. Aí eu de lá eu consegui um emprego no Banco Itaú. Fui trabalhar no Banco Itaú. Trabalhei no Banco Itaú durante 2 anos. E um dia eu cheguei aí um irmão meu que chama Rogério, a situação estava um pouco difícil no Paraná e tal. Esse irmão meu, Rogério, pegou um Fusca que ele tinha, que estava atrasado lá umas 10 prestações, encheu de rapadura, fazíamos rapadura também, e fumo, e viu um papelzinho pequeno, mas um papelzinho assim que 5 por 5 centímetros, falando do Eldorado do Mato Grosso. Ele pegou o Fusca e veio com a intenção de vender o fumo e vender a rapadura e vender caro. Porque diz que as coisas lá nessa região de garimpo, essas coisas eram muito caras. Tá bom, quando chegou lá, ele vendeu a rapadura e roubaram o Fusca dele. Pronto, ficou lá. Aí ele começou a trabalhar de carregar romanchim para garimpeiros. Entrava naquelas expedições para ir para o meio do mato e tal. Então ele, que era um cara forte, começou a fazer esse trabalho. E na cidade, ele trazia o ouro dessas pessoas, vendia e levava o alimento para eles. Até que um cara chamado Shelley, bem resumidamente, chamou ele para trabalhar com ele na cidade. Ele ficou na cidade. Ele tinha uma afinidade muito grande com os garimpeiros. E naquela época teve uma fase muito difícil para os garimpeiros ali na região. Hoje, quando se fala às vezes de garimpeiro, o garimpeiro sofre há muito tempo. Naquela época havia as colonizações, porque o nome, a Indeco, era uma colonizadora que colonizou Alta Floresta. Até a colonizadora Colíder, a colonizadora Sinop. Sinop é o nome da colonizadora. Colíder é o nome da colonizadora. Eles traziam as pessoas de fora para poder trabalhar lá no norte. Então chegava lá, se encantava com garimpo e não ia trabalhar na Juquira, que é na roça. Então isso começou a gerar problema. Então, na época, a Indeco fez com que a polícia retirasse os garimpeiros de lá, que muitos deles eram maranhenses, inclusive. Aí... E você é do Paraná? Não, aí eu estava no Paraná. Tá, mas você é de onde? Eu sou mineiro, morei no Paraná. Aí eu quando meu irmão foi para lá, tirei umas férias, fiz um financiamento no banco, em credit check naquela época, em 12 comprei a passagem de ônibus, foi eu e o Robson procurar o Rogério. E o Rogério estava lá. Eu te contei até ali essa parte do garimpeiro, porque começaram a pegar os garimpeiros e a matar, começaram a fazer muita coisa
com as pessoas. Pegava mulher, quando tinha uma mulher lá no garimpo do cara, os caras jogavam gasolina na vagina da mulher, metia fogo, pegava os caras, cortava a orelha, cortava a língua, fazia sexo com o outro, era complicado. E o Rogério, nós ficamos sabendo que estava lá. Ele foi lá e não voltou. Aí eu fiz esse financiamento, fui lá pro Mato Grosso, voltei, naquela dificuldade eu me encantei com aquilo. Falei, não gostei desse negócio aí. Fui pedir a conta no banco. Até o gerente sucardial falou para mim, olha isso, eu vou te dar conta para você receber um dinheirinho a mais, para você se sustentar um pouco mais lá. Eu falei, não, sucardial, não precisa não, eu estou pedindo a conta, me dá a conta. Porque se um dia eu tiver uma empresa, eu não vou querer que alguém faça isso comigo. Então o senhor me dá a conta do jeito que eu pedi. Ele pegou, me deu, peguei o dinheiro que ele me deu tudo, aí chamei os colegas do banco, eu já tinha feito eu já tinha uma reservinha lá, peguei o dinheiro que ele me deu, falei, vamos fazer um churrasco, gastei tudo no churrasco. E fui, aí quando eu vi, fui meio de carona, voltei para Mato Grosso e fiquei no Mato Grosso. Aí, lá no Mato Grosso, nós começamos a comprar ouro para o Eike Batista. Entrava pro mato para comprar, tinha uma boroca, tinha dinheiro. Compramos para o Eike Batista, tempo do planeta. Isso faz quantos anos? Nessa época eu tinha 23 anos. Então o Eike Batista era menino então também? O Eike Batista era molecão também. E já estava nesse ramo então? Tava. Nessa época ele teve o planeta. O negócio dele começou lá no planeta. Com o Ditão. Tinha um senhor chamado Ditão lá, que comandava algumas coisas lá. Aí foi quando nós entramos nesse ramo, sabe? Então, mas, tipo assim, pra você ter uma ideia, quando nós fomos para lá, eu e meus irmãos, nós somos em 6 homens e 5 mulheres. Caramba. Eu e meus irmãos, não tinha luz, não tinha rádio. A única rádio que tinha que pegar de vez em quando era a Rádio Nacional de Brasília. Não tinha rádio, não tinha nada. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos uma televisão velha assim, quando você sai assim, vamos chamar da civilização, que você entra num lugar desse, a televisão ficava, nós ficávamos assistindo. O chuvisco da televisão, 2, 3 horas assistindo aquele chuvisco. E não tinha nada, de vez em quando eu até falava, você viu alguma coisa? Não vi nada. Então, mas você acaba se propondo, você acaba entrando no seu sonho, no seu objetivo, você acaba esquecendo o que é sábado, o que é domingo, você dedica um pedaço da sua vida para poder ainda ter a esperança de que dê certo. Mas não é fácil a pessoa chegar e falar, aquela pessoa... os empresários, normalmente, quando eu converso com eles, você pode reparar que a riqueza deles não está lá no final, está bem no começo, como é que ele superou aquilo ali, como é que ele passou aquela fase. Eu acho que todos nós, empresários, temos uma coisa que você usou a expressão esperança. A gente sempre está na esperança que vai dar certo. Uma hora vai dar certo. A gente não desiste nunca. É muito interessante. Essa é uma característica que eu acho que é comum, né? A gente não desiste. Bom, mas eu te interrompi, vamos lá. E só para descontrair um pouco, o Marcelo, ele estava contando um caso de Marcelo da RTV, na reunião nossa lá, ele estava contando um caso de uma sogra. Da sogra, não sei do que lá. Eu ia até contar essa história. Ela disse que tinha uma vez, disse que tinha um enterro, subindo uma rua. E tinha um monte de homem, aquela fila de homem atrás do enterro. Aí o cara saiu na porta de uma loja assim, né? Olhou, achou estranho aquilo, né? Aí perguntou pro cara que estava carregando o caixão assim, né? Ele falou assim, escuta, o que houve aí? Quem morreu aí? Esse monte de homem atrás aí. Ele falou assim, foi minha sogra. Sua sogra? Mas morrendo do quê? Tá vendo esse cachorrinho aí? Debaixo do caixão que tá indo aí? Ele pegou e falou assim, tô. Então esse cachorrinho mordeu ela e ela morreu. Rapaz, você não quer emprestar esse cachorro para mim, não? Ele pegou e falou, empresto, entra na fila aí. Muito bom, muito Essa bom. é ótima. Juarez, e você estava contando pra gente, né, como é que isso daí tudo começou e tudo mais, e em que momento que deu start aí pra Ouro Minas e que você já tinha assim dentro de você que o que você queria era trabalhar com isso, a gente viu que você
como grande empreendedor, né? Identificou uma oportunidade, aquele negócio te apeteceu, né? Você falou, nossa, gostei disso, quero solucionar desafios frente a isso. Mas como que começou o lance da Ouro Minas, assim? Você falou, puta, eu vou criar uma empresa, tinha quantos funcionários? Você tinha capital para isso? Conseguiu investidor? Não? Você falou, cara, vai eu mesmo. E como que foi essa história? Eu queria saber um pouquinho antes. Você começou a comprar ouro para o Ike Batista. Sim, começamos. Tá, e quando é que você... Como é que funcionava isso? Você comprava o ouro e ganhava uma comissão? Esse começo, até eu acho que é importante essa colocação do Paulinho, entender o começo da Ouro Minas. Mas esse começo, quando é que você falou, agora eu vou comprar ouro é para mim? Então, e não para os outros. Porque eu imagino que se você comprava ouro para o Ike Batista, talvez ele até te financiasse. Ele te desse o dinheiro para você comprar ouro. Ou não. Ele dava o dinheiro. Foi o que eu imaginei. Você era o funcionário, entre aspas, do Ike Batista. E quando é que você falou, agora eu vou ser o empreendedor? Como é que foi isso? Qual o dia que você rompeu essa coisa? Eu deixei de comprar para alguém para eu ser o comerciante de ouro. Tá. Nessa época que o Ike Batista comprava o ouro, eu e meus irmãos, era eu, o Robson, o Rogério, o Beto, o Lito, e ele dava o dinheiro, a gente ia nas fontes, comprava, entregava para ele, obviamente ganhava uma comissão. Aí deu um tempo lá e ele parou. Ele parou com a compra, eu acho que ele tinha vendido Planeta, essas coisas, e nós ficamos lá. E na época, a Caixa Econômica começou a comprar. Foi colocado um sistema no Brasil, muito bem organizado na época, por sinal. Saiu uma força-tarefa de Brasília, com Receita Federal, Polícia Federal, para poder organizar as áreas produtoras. E abrir a Caixa Econômica também. Eu lembro que o chefe da Receita na época era o Sr. Valderedo. Então, a Caixa Econômica ela comprava. E foi feito um documento para quem era comprador, fizeram um documento, uma carteira de comprador, e fizeram a carteira de garimpeiro para os garimpeiros produzirem. Essas reservas, hoje aí que tem essa briga danada aí, tinha um monte de reserva garimpeira. Essas áreas que eles trabalham hoje tem algumas que são ilegais, mas eram todas legais. Depois que se tornou, que criaram um novo método, que acabou ficando de uma forma, na verdade, já estão sem documentos. Assim, falta fazer o documento, muitos pedidos são feitos e ainda acabou não acontecendo. Mas essas áreas eram áreas que eles produziam com autorização do governo. Com autorização do governo. E a Caixa comprando. E a Caixa Econômica comprava. Então nós comprávamos... Mas me falaram também que nessa época, todos os garimpeiros os comerciantes eram obrigados a vender para a Caixa Econômica Federal também. Tinha isso? Tinha. Ou eu Não. Era uma obrigatoriedade vender para a Caixa Econômica Não era uma Federal. obrigatoriedade, não era obrigatoriedade. Chegar a sua empresa lá e comprasse, não tinha problema. Mas a Caixa era mais estruturada para isso. Perfeito. A Caixa, na verdade, quando a Caixa Econômica ela entrou para comprar, quando se criou a Serra Pelada, naquela condição precária que se criou em Serra Pelada, foi para melhorar a economia do Brasil. Que lá foi a toque de caixa para arranjar dinheiro para pôr no cofre do Brasil. Aquilo foi uma estratégia do governo, aquilo ali. Porque a situação ali era muito precária. E você chegou a negociar em Serra Pelada? A primeira empresa a pegar a concessão da Serra Pelada depois da Caixa Econômica foi a minha. Que bacana. E passou uns tempos eu saí, porque era muita dor de cabeça que tinha lá. Era muita dor de cabeça. Cada dia uma ideia, cada dia uma coisa diferente. Era um lugar assim que todo mundo falava numa laje de ouro muito grande. Tinha muita ilusão também. E o Sebastião Curió que mandava lá mesmo? Não, o Curió, na verdade, não é que ele mandava lá, dava uma assessoria muito grande para as pessoas, né? Ele ajudou, então? Sim, ele foi... Para muitos foram bons, para alguns foi ruim, mas eu acho que foi mais bom do que ruim. Aí, nessa época aí nós começamos a comprar e vender para a Caixa Econômica. Comprar e vender para a Caixa Econômica. E eu lembro uma vez que eu estava vindo de Paranaíta, trazia um ouro para vender, mas eu não lembrava quando era sábado, quando era domingo. Eu vinha, tinha uma Brasília velha, eu vim correndo, aí de repente tinha um jipe escondido no mato assim, passou, e aquele jipe começou a correr atrás de mim. Eu corri. Aí chegou lá na frente, tolei no barro. Aí desceu uns caras do jipe, mas o jipe não estava caracterizado nada. Desceu os caras do jipe, aí falou, era o cara da Receita Federal e um cara da Polícia Federal. Ele falou, por que você está correndo desse jeito aí?
Eu falei, tá doido? Eu tô vindo aqui, um carro correndo atrás de mim que sai do meio do mato do nada aí, eu tô achando que é um ladrão, alguma coisa. Ele falou, não, aqui é da Receita Federal, eu sou da Polícia Federal. O que você está fazendo aí? Eu falei, eu tô levando o ouro para vender. Cadê o ouro? Tá aqui, mostrei, o ouro ficava na mamadeira, mostrei o ouro, né? Vai vender onde? Eu falei, vender na Caixa Econômica. Ele falou, tá. Você vai vender hoje? Eu falei, hoje. Ele falou, sabia que hoje é domingo? Falou, hoje é domingo? Ele falou, hoje é domingo. Eu falei, eu sinceramente não sabia, não. Aí eu peguei e falou, o seguinte, aí se... Você perde a noção do tempo, né? São Você começa a Valderedo, trabalhar, domingo a domingo, e não sabe nem que dia, né? Aí esse doutor Valderedo, que era o delegado da Receita Federal, falou, esse ouro está retido, você vai lá, pega na Receita e você vai lá, vai vender ele lá, tá? Tá bom, pegou, levou embora. Ixi, voltei para trás, falei, pegaram, não vai devolver mais. Pensei comigo, né? Aí no outro dia eu peguei, deu segunda-feira, né? Fiquei meio receoso, mas fui lá na Receita Federal, eu vi ele, falei, vim aqui para ver o negócio da venda. Ele pegou, foi lá, fez a venda comigo, peguei a nota, peguei tudo, voltei. Esse doutor Valderedo falou, eu vou te dar um conselho. Abra uma empresa vocês, para vocês comprarem e vender mesmo para a Caixa Econômica, mas vocês podem vender para outras pessoas também. Aí foi quando nós abrimos a empresa, Ouro Minas. Eu lembro que teve uma reunião, que o pessoal tinha muito medo, né? Que juntou lá, fizeram reunião chamando todo mundo para orientar. Para orientar o povo sobre a compra, sobre essas coisas todas. E tinha umas 50 cadeiras. Só foi eu e meus irmãos. Todo mundo ficou com medo de ir lá para poder falar sobre o assunto. Mas ali nós abrimos a Ouro Minas e começamos a comercializar. Era uma comercial. Que é a outra característica do empresário, é a coragem, né? Aí a empresa comercial na época tinha 18% de ICMS, mais ou menos isso. Primeiro começou com I1, que era Imposto Único sobre Mineral, depois IOC, Imposto sobre Operações Comerciais, e depois virou ICMS, aí subiu para 18%. Aí, mas só que uma DTVM, uma instituição financeira, o imposto dela seria 1%. Aí nos obrigou a ir atrás e comprar uma instituição financeira para poder continuar com o ramo. Aí foi quando nós fomos em São Paulo e compramos uma DTVM, uma instituição financeira, para dar suporte na operação. Assim que nós entramos no ramo. Aí essa DTVM hoje chama Ouro Minas. Chama Ouro Minas. Perfeito. Chama Ouro Minas. Mas na época, aí começou a surgir uma empresa, outra empresa também, para várias empresas trabalhando no ramo, algumas com dificuldade, outras não. O ramo ele sempre foi assim muito indefinido, as normas, sabe? Foi indefinido, era um jeito, era de outro jeito, um entende de um jeito, outro entende de outro. Então teve muita dor de cabeça. Aliás, tem até hoje, né? Até hoje existe uma insegurança jurídica, um entendimento que às vezes dificulta um pouco. Mas na época era assim, embora a posição dos produtores era muito organizada. A posição dos produtores era muito organizada. O que a Caixa Econômica, junto com a Receita Federal e a Polícia Federal fez na época, foi um trabalho maravilhoso. Ele deu dignidade para o cidadão. Ele deu um documento e falou, você tem um documento, você é um garimpeiro. Depois de muito tempo, o Fernando Henrique, 1980, década de 80, aí ele estipulou, o subsolo é da União e o solo é do superficiário, de quem tem a terra. Aí, para você mexer no subsolo, era um processo. Para você ter o solo, era outro processo. Aí tem o DNPM que cuida do subsolo. E do subsolo, acho que é o Ministério da Agricultura que já tem mais aptidão para isso. E o DNPM continua existindo hoje? Existe o DNPM, mas mudou. É a Agência Nacional de Mineração. Perfeito. Ele está se organizando mais, ele tá criando novas formas, agora estão criando forma moderna para poder ter aquisição tanto de ouro quanto de outros produtos também. Tá. E a dificuldade de você conseguir uma autorização para criar uma mineradora dentro do DNPM, que hoje é a Agência Nacional de Mineração. Agência Nacional de Mineração. É fácil? Basta eu ter a terra, pedir uma autorização? Como é que funciona isso? Não. Para uma pessoa hoje ter existe a categoria para mineração, no caso de ouro, existe a PLG, que é a permissão de lava garimpeira, é uma permissão. O governo permite que ele use o subsolo para retirar
um bem ali para ele usufruir dele. Depois tem a pesquisa, e dentro da pesquisa tem a guia de utilização. O que é a guia de utilização? O cara, ele pega um espaço aqui para ele pesquisar, mas ele acha ouro, acha algum produto ali, aí ele chega no DNPM e fala, escuta, eu preciso vender isso para ajudar a custodiar minhas contas. Aí eles pegam e falam, vou te dar uma guia para você utilizar esse produto para você vender. Aí pega uma guia de utilização. Então, e tem a concessão de lavra. Tem alvará de lavra e concessão de lavra. A concessão de lavra é a escritura do subsolo. Aí você tem escritura do subsolo, a concessão de lavra, que as mineradoras normalmente têm. Mas normalmente, para tudo isso, tem que ter a licença ambiental, tem que ter a licença de instalação e a licença operacional. Isso já na questão do meio ambiente. No meio ambiente. E deve ser muito complicado hoje em dia, né? Como é que vocês estão operando hoje com essa questão ambiental, de ESG, não sei mais Na verdade, o Brasil é muito grande, né? Um território muito grande, e existe uma norma que você, como primeiro adquirente, o responsável pela informação é de quem vende. Porque não tem como você ir lá na área da pessoa todo o tempo. Alguns lugares são remotos, difícil, avião e outras coisas. Lugares, às vezes, pode ser perigoso também. E para você fazer a conferência disso, quem faz a conferência disso é a MM. Vou te dar um exemplo prático. Imagina que você vai comprar um carro. Quando você vai comprar um carro, você pega, a pessoa te dá o documento, onde você vai ver se o carro está bom, se está qualificado os documentos dele ou não? No Detran, né? Você vai no Detran, você olha lá, puxa o dedo negativo do carro ali, tá tudo ok no Detran. Você pega, compra o carro. Mas o que às vezes o pessoal tenta exigir na mineração, em que em vez de você ir no Detran ver se o documento tá ok, que você vai na fábrica ver quem está fabricando o carro. Então não tem como fazer muito isso. Mesmo porque não dá para você ficar... Não tem como você visitar uma pessoa... Mesma coisa, eu vim aqui na sua empresa, estou aqui, nós estamos fazendo aqui o podcast aqui, eu falar para você assim, bom, eu vim aqui, a escritura aqui está pago o IPTU, o terreno aqui tem algum problema com a prefeitura, não tem como estar te perguntando isso. Então, eu venho de boa fé. Do mesmo jeito que você visita ou não uma mina dessa, de boa fé, você vê os documentos de boa fé. E, de fato, precisa dessa questão da boa fé. Sim. Porque quando você vai comprar no mercado, você compra um alface, você está comprando, você não está vendo lá de onde vem o alface. Você presume que lá estão fazendo tudo certo. Então, esse é um calcanhar assim que existe na mineração, sobre se a pessoa está tirando certo, do lugar certo ou não. Porque você consegue ver os documentos dele. Você consegue ver a análise da ANM, igual como se fosse o Detran. Você consegue ver se está ok, a licença operacional dele está ok, está tudo ok. Então você faz a compra. Agora, para você entrar lá toda hora, eu acho que nem eles gostam disso. Nem eles gostam, porque existe segredos, existe segredo de forma de extração, existe sigilo empresarial ali dentro, maquinário. Uhum. Eu visitei uma mina aqui esses dias lá em Curitiba. Eu cheguei na porta, sentei no escritório do cara, eu falei para a pessoa, podemos dar uma volta na mina? Ele falou, não. Eu falei, mas sem pestanejar. Ele falou, não. Aqui ninguém entra aqui para olhar. Aqui é só minha equipe, meus funcionários, que eu tenho meu sigilo, tenho meus equipes de trabalho aqui dentro, tenho meus equipamentos que eu criei. Não deixou. Eu falei, tá bom. E a Ouro Minas hoje? Só compra para revender ou você já tem minas suas próprias da Ouro Minas? Não, a Ouro Minas é uma instituição financeira que ela trabalha com investimento em ouro e trabalha também na área de câmbio. E agora ela está partindo bem para outros investimentos de ações, de outros produtos que nós vamos colocar dentro da empresa. Ela é uma instituição financeira. Na Mas verdade, você não tem as suas minas? Não, ela não tem mina. A forma que ela opera é como se fosse o investimento do cliente. Na verdade, quando ela compra ouro, ela não está comprando, ela está investindo em ouro. Ela investe e sai da posição. Investe e sai da posição. Ela não fica estocando ouro para isso. Então, vamos supor que você quer comprar um ouro. Você quer investir em ouro. Ela vai, acha investimento, coloca investimento na tua mão.
É igual ações, igual qualquer outro produto que existe no mercado financeiro. Legal. Uma das frentes da Ouro Minas, vocês também já estão olhando para o mercado de mineração, porém em criptomoedas, por exemplo, ou não, Juarez? Não, então, as criptomoedas é uma novidade, né? Sim. E tudo que é novidade, ela passa por um período diferente, mas depois acaba se, assim, uma transitóriazinha, acaba se adequando. Vamos falar, o Bitcoin. Bitcoin, ele subiu bastante, ele nos últimos anos subiu cerca de 9.000%, e agora no ano passado caiu 70%. Ah, mas subiu 9%, caiu 70%. É porque vai se criando uma situação. Vamos comparar o Bitcoin a um jogador de futebol. Por que subiu tanto? Vai subir tanto igual subiu? Às vezes não. Vamos comparar com um jogador de futebol. O jogador de futebol está ali, está num clube, ganha R$1.000. Aí um cara vê, acha que ele joga bem, aí chama ele para um clube. O clube gosta, esse jogador é vendido por 50 milhões. Então, e o preço dele de 50 vai para 51 depois. Só se achar um big do negócio, vai 52, 51, 49, vai andar nesse patamar. Então, o Bitcoin aconteceu mais ou menos com ele. Quando ele começou a subir, foi uma novidade muito grande, foi um negócio de transações internacionais muito grande, sem controle. Hoje já começa a ter a questão fiscal, hoje começa a ter questão de declaração, hoje as autoridades se preocupam com lavar dinheiro em Bitcoin, se preocupa. E outra coisa, tem muitas empresas que venderam Bitcoin que não era Bitcoin. Teve uma canadense lá uma vez que deu um golpe de 250 milhões em pessoas, que tinha toda a plataforma e não era nada. Esses dias teve outra empresa que a FTX, no Brasil, né? também. Então, de alguma forma, às vezes dá um susto de vez em quando, né? E você venderia ouro recebendo em Bitcoin? Eu já tenho consultoras vendendo apartamento. Eu recebo em Bitcoin. Nós temos lá a plataforma. Mas você tem que vender na hora, né? Porque o Bitcoin oscila muito. Não, tem a maquininha de Bitcoin. Tem uma máquina igual essas de... Então você vende ouro, se eu tiver em Bitcoin, você... Existe uma máquina igual a Cielo? Sim, que você passa... A Mastercard ali. Mastercard, exatamente. Que me debita ou me acredita em Bitcoin? Não, você transfere o Bitcoin, ela já faz a transição em reais e me dá em reais. Caramba. Que bacana isso, eu não sabia disso, não. Já tem isso. Então a Mastercard, por exemplo, hoje já faz esse tipo de operação, ela já virou uma... Eu não sei se a Mastercard faz. Eu tenho a máquina lá na empresa, lá, eu não sei de qual, mas deve ser. As campeãs do mercado. Aí, porque ele é amigo, né? Vou falar do concorrente. Tava com a gente no jantar, né? E é concorrente da Cielo, né? Mas é interessante isso, viu? Mas você já recebe então em... Bitcoin. Não, você não recebe em Bitcoin, não, você recebe em eu real. Recebo em reais, porque a máquina, ela já faz a conversão. Você acha que ouro é um bom investimento? O ouro? Olha, para quem eu estou perguntando, para quem comercializa ouro, hein? Polêmica, hein? Isso vai dar um bom corte. Deixa eu te falar se o ouro é um bom investimento. Ou você só é um intermediário, ganhei o meu e pronto? Não, eu sou intermediário sim, mas observa um detalhe. O ouro, ele é um ativo assim, que eu gosto de tratar ele como patrimônio. Você pode reparar que toda vez que acontece alguma coisa muito complicada, as pessoas se socorrem no ouro. O ouro abaixou esse ano. Esse ano ele está com praticamente uns 10 e pouco por cento de baixa. Porém, nos outros anos, ele subiu bem. Por que ele abaixou esse ano? Porque as pessoas saíram do ouro para buscar outros mercados. Por exemplo, o juro americano está pagando bem. Então, o cara sai do ouro, vou aplicar lá para ganhar o juro. Porque existem as pessoas especializadas mesmo em estar orando contra o mercado. E de andar contra a maré assim, para pegar oportunidades. Então, você vê, o governo hoje, no Brasil, por exemplo, está pagando bem para você não gastar dinheiro. Por que o governo aumenta a taxa de aplicação? Para você não gastar dinheiro, para não gerar inflação. Porque se ele não pagar nada, você pega o dinheiro, vai ficar comprando um rádio, compra muito rádio, encarece o rádio. Compra muita coisa, encarece muita coisa. As coisas vão ficando caras. Então, aí o governo pega e fala, peraí, tem seu dinheiro comigo aqui, que eu vou te pagar tanto de juros. Ah, então tá bom. Não vou comprar televisão agora não. Ah, não vou comprar tal coisa agora não. Então você se aquieta um pouco. Então quando a taxa de juros sobe, o preço do ouro cai? Cai principalmente lá fora. Cai porque a pessoa sai da posição de ouro para comprar
o investir no Tesouro Americano. E quem dita? Obviamente quem dita preço disso tudo é oferta e procura. Sim. Mas deve existir um organismo internacional, algo parecido com isso, uma bolsa que dita a regra do ouro. Quando você vai comprar ouro hoje, onde é que você vê quanto você vai pagar, quanto você vai vender? Não é à toa. Eu tenho a impressão que se eu for em 10 dealers de ouro, os preços devem ser muito similares. E eu tenho certeza absoluta que vocês não estão conversando um com o outro. Deve existir um órgão, uma bolsa. Né? Não, até as bolsas do mundo, o ouro é cotado em dólar. Mundialmente. Qualquer bolsa, existe uma bolsa de Chicago, uma bolsa... Não, pode Quem é que dita preço de ouro hoje no mundo? Quem dita é a América, Nova York, na Bolsa de Nova York. Bolsa de Nova York. É, mas o preço ele varia nas outras bolsas por questão de horário. Vamos supor, aqui é de dia, lá é de noite e tal, então existe essa variação. Tanto é que algumas pessoas fazem negócio e falam outros produtos também, que seja café, que seja soja. Cotação de Londres, cotação de Nova York. Então, por quê? Por causa da questão dos horários. Mas a bolsa controla os preços sim, então você tira a base no preço. Mas vocês têm que ficar ali o dia inteiro. Você está vendo que você vai vender aqui agora, você está vendo preços diferentes em bolsas diferentes. Como é que você age ali? Você vai vender aqui preço em cima de que bolsa? Como é que funciona isso? Não, Porque as margens não devem ser grandes. Né? Então, uma diferença entre uma bolsa e outra, às vezes nós estamos falando em muitos percentuais. Não, centavos faz muita diferença. Exatamente, Centavos percentualmente sim. E você tem que estar ali estudando sim. Você tem que estar estudando. Vamos supor, por exemplo, você chega ali ouro hoje, por exemplo, ele está mais alto hoje. Estava até aqui o preço, ó. Está $1.751. Durante a pandemia, ele bateu $1.751 a onça. A onça. Que é a 31 onça gramas equivale... 31 gramas de ouro por tudo. Perfeito. Na pandemia, esse ouro bateu $2.000 a onça. Aqui, ó. Mas ele está dando 299 agora. Mas esses dias ele estava, né? Por exemplo, a $2.000 e ele estava a 299 também. Por quê? Porque o real estava mais baixo, hoje está 5,30. Estava 4 nos quebrados. Então, você compara o preço lá fora, também você tem que ver a variação do real aqui dentro. Então, a pessoa às vezes fala, hoje subiu, esse dia estava 280, subiu para 299? Não, é que a moeda brasileira desvalorizou um pouco. Eu vi uma outra referência, né? Às vezes, R$280 dá mais dólares que 299. Ou, eu vi um comentário hoje. Dependendo do valor do dólar, né? Eu vi uma discussão hoje no jornal no jornal não, uma equipe lá discutindo na Band, no rádio, eu estava ouvindo. Aí tinha uma pessoa comentando o seguinte, que as coisas no Brasil é muito barata. Ele comentou o seguinte, falou assim que aqui tem lugar que uma Coca-Cola custa R$2, tem lugar que uma cerveja custa 4, tal, pá. E lá nos Estados Unidos você vai pagar $6. Vai pagar 4. Eu concordo com ele em partes. Mas ele tem que entender que o salário de lá é maior também. Aqui um cara ganha R$1.000, lá ganha $1.000. Existe a referência do salário mínimo, né? E outra coisa. Aqui equivale a tantos salários mínimos. Daqui, tantos salários mínimos de lá. A nossa inflação é alta. Tudo bem que ela está alta, mas vamos lá. Quando foi criado o Plano Real lá atrás, que começou com a URV e depois virou o Real, era 2.400 uns quebrados reais, no cruzeiro, não sei o que era, para virar a URV. Tá bom, unidade referencial de valor. Aí, colocou-se $1 por R$1. E hoje, isso está R$5 por $1. Então, 5 vezes a nossa moeda ficou desvalorizada perante o real. E, de fato, não ficou bom. Mas vamos fazer um comparativo. Na mesma época, pouco tempo depois, a Argentina fez a mesma coisa. Ela colocou um peso valendo $1. Hoje, R$1 vale $1 vale R$5,30. Hoje, $1 vale 300 pesos. Olha, você vê a diferença de desvalorização. Então, o Brasil conseguiu segurar as pontas um pouco aí. Eu costumo dizer assim que todo mundo tem qualidade e defeito. Todo mundo tem. Até o relógio parado, em algum momento, ele está completamente certo. Porque o ponteirinho está parado. Então, quando a gente
ver assim, essa estrutura do nosso país, a gente às vezes acha que pode ter influência com a gente ou não. Sim, tem. Em todos os aspectos. Tem um prefeito que gosta de fazer estrada, tem um prefeito que gosta de fazer escola. Mas os dois têm sua qualidade, porque você entra na estrada e põe um filho na escola também. Então sempre tem uma qualidade na pessoa. Maluf era um cara que gostava de estruturas e era bom nisso. Era muito bom nisso. Então tinha outros prefeitos que tinham outra qualidade. Então eu acho sempre assim que a qualidade de cada ser humano faz assim ele desenvolver aquilo que ele quer. Perfeito. Juarez, me conta uma coisa. Você começou o nosso bate-papo hoje falando em esperança. Eu acho que o empresário, a gente sempre tem muita esperança. A esperança é a última que morre, literalmente, né? A gente sempre acredita, continua acreditando, somos muito persistentes. No seu caso, qual você acha, no seu caso, no seu tipo de negócio, que foi a principal qualidade, o que foi mais importante que te fez chegar onde você chegou hoje? Além da esperança. Perseverança, velho. A perseverança. Você percebe. Ó, vou te falar uma coisa. Eu tenho uma máquina que há 10 anos atrás eu já era um pouco preocupado com essa questão de ambiental. 11 anos atrás. E o pessoal falando de mercúrio, essas coisas todas, eu falei, eu vou fazer uma máquina para que não use mercúrio na mineração. E comecei a fazer. Eu peguei essa máquina e comecei a fazer, e fiz aqui com a empresa aqui alemã, e deu errado os negócios. Levei essa máquina lá para o norte, andei para o lado. Onde eu chegava, eu tinha dificuldade das pessoas deixar eu usar a máquina, porque atrapalhava o trabalho da pessoa. Levei para Mato Grosso, levei ali para Poço Lacerda, levei para o norte lá, levei para todo lado. E fui fazendo as modificações, e sofrendo muito com isso. Acabei a máquina. Agora tem 10 anos isso. Acabei. Agora eu vendi uma desse equipamento, que foi ser colocado no Mato Grosso agora, chama Eco Gold System. E ele não usa água, não usa mercúrio, não usa cianeto, não usa nada de química. Mas é uma coisa assim que um dia eu vou te mostrar os vídeos para você ver se foi perseverança ou não. Tinha hora assim que só aparecia o olho de tanta terra. Então você está me dizendo então que está surgindo um novo business para você, fabricar equipamentos para mineração? Sim, tá. Eu gosto dessa área, gosto de criar, gosto de me dedicar a isso. Eu gosto de, na verdade, a realização ela é muito gratificante, né? É a parte mais gostosa. Eu gosto muito dessas histórias, de umas histórias dessas, por exemplo, do Goodyear. Goodyear é um cara assim que ele lutou muito para fazer aquela borracha, ele não se contentava com aquilo, todo mundo lá passeando e tal. Ele ali naquele laboratório dele ali, fazendo, até que um dia, sem querer, ele acertou a borracha. Esse dia eu estava vendo, tive uma empregada, um documentário que eu vi no Discovery Channel, uma mulher, ela era empregada doméstica. E ela pegou, voltou para casa dela, pagou o aluguel, atrasou um dia. Ela era uma negra, né? E o cara, tinha muito racismo naquela época, inclusive nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos isso. Aí o cara pegou e jogou as coisas dela tudo para a janela, na rua. Aí começaram a pegar, o pessoal pegar lá, ela pegou e falou, eu paguei o aluguel ontem. Falou, você pagou um dia atrasado. Ela pegou a mala dela, foi para uma praça lá, ficou numa praça, sem ter onde ir. E ela viu um cara vendendo um joguinho lá, tipo um jogo de bicho. Ela começou a olhar aquilo e tal, pediu emprego, perguntou para ele se podia ter emprego. Ele arranjou emprego para ela lá, no local que os caras faziam o agrupamento dos jogos, tudo, para ver quem era o ganhador, aquela coisa toda. E ela não sabia, ela era muito boa de matemática. E ela começou a fazer continha. A premiação é essa, a premiação é essa. A premiação era tipo no dia do jornal, uma lei e tal, os númerozinhos que era o sorteio lá. Aí um dia ela pegou, jogou, ganhou $1.000. Ela pegou, catou esses $1.000, montou um negocinho para ela. Começou a montar. Mas ela teve um pensamento, ela falou assim,
e que os caras faziam aquele joguinho ilegal. Ela criou uma forma legal de fazer aquele jogo. Ela foi, viu e fez o jogo legalmente. Moral da história. Essa mulher ficou a segunda mulher do jogo dos Estados Unidos. Lá na década dos 60. Então, pra você ter uma ideia, ela era uma empregada doméstica, mas ela não sabia que ela tinha o dom da matemática na cabeça dela. Ela não sabia como é que era aquilo ali. Então, às vezes, a pessoa fala para você assim, qual a mágica? Não tem mágica. Não tem mágica. Tem a perseverança. Às vezes, você perseverando, você não consegue. Mas parado, pior ainda. Mas você ali, olhando, estudando, acreditando naquilo. Eu vou contar um caso aqui, quando eu vim para o Mato Grosso, que nós tínhamos essas dificuldades lá. Tinha um amigo meu que veio com dinheiro. Eu lembro que naquela época, dinheiro hoje seria uns 30 mil reais. Ele era muito bem de vida, tem uns 30 mil reais. Eu cheguei para ele e falei, fulano, não vou falar o nome dele aqui, quando eu vi aquele negócio e vi aquela dificuldade que tinha ali, eu falei, escuta, pega esse dinheiro aqui, põe na negociação de ouro, na compra e venda, que vai ganhar dinheiro com isso. Ele falou, não, você tá doido, uma miséria dessa aí, vou gastar aqui? Tal. Gastou o dinheiro tudo na zona. E continuou bancário até hoje. Ele é bancário. Era, nem não sei. Então, você vê, a ideia, a vontade, a perseverança, a pessoa coragem, fazer. Né? E outra coisa. O empresário tem coragem de arriscar. E somar, né? E somar, conversar com pessoas que somam. Eu, por exemplo, eu estive no jogo da Rússia e eu vi uma máquina lá, na Copa, né? Eu vi uma máquina transportando um trator. Mas foi assim, eu vi ela assim uns 15 segundos só, porque passou por mim assim. Eu achei tão interessante aquele rebocador. Estava rebocando uma máquina escavadeira. Aquilo ficou uma fotografia na minha cabeça. Cheguei no Brasil, fiz a máquina. E já vendi umas 20 aí, para rebocar trator nessas grandes mineradoras aí. Mas eu vi por 15 segundos a máquina. A mente do empresário, ela está sempre... Ela é treinada para isso, para a gente procurar oportunidades, né? A gente passa, eu costumo brincar o seguinte, eu não passo no meu carro de 40, 50 km por hora, porque eu sei que uma hora eu vou dar uma porrada, porque eu ando observando tudo que acontece em volta. Pô, ali abriu uma loja nova, eu quero saber de que é aquela loja. Pô, ali tem uma obra, pô, deixa eu ver se eu vejo alguma plaquinha. Eu estou dirigindo e estou procurando a plaquinha, então eu não posso passar de 40 km por hora para não gerar um grande acidente. Não estou dizendo aqui que eu estou certo, muito pelo contrário, eu devia prestar atenção no trânsito, né? Mas o empresário tem disso, o empresário está sempre antenado. E eu acredito que isso seja muito mais, não é a vontade de ganhar dinheiro, é a vontade de realizar, de fazer a diferença, de falar, porra, eu fiz, eu sou responsável por isso. É a satisfação, eu consegui. O dinheiro é consequência, se você for atrás, fizer bem feito, com seriedade, com honestidade, o dinheiro vem como consequência. É claro que tem hora que pode não acontecer, mas você tem que estar sempre buscando, né? Tá, aí outra coisa, o empresário ele tem que perceber o seguinte, que nos momentos de dificuldade, é só ele, tá? É só ele. É ele e ele contra e a favor dele mesmo. Porque sempre ele. O que eu costumo dizer, né? Que às vezes você está num grupo de empresários, aí você pensa, vamos supor que esses empresários são todos muito bem de vida. Vamos supor que você pensa o seguinte, nossa, aqui nesse grupo de empresários, se eu precisar de alguma coisa, dinheiro, fica fácil, porque todo mundo é muito rico. Não. Ali o que você pode tirar dali é bons conselhos. Porque os empresários sabem muito bem que quando ele está te ajudando na sua saúde, quando ele está te ajudando para você comer um prato de comida e quando você está querendo dinheiro para sua vaidade. A vaidade é de cada um. Se eu quero andar de Hilux, se eu quero andar de caminhonete, eu peço dinheiro para o cara, não peço dinheiro para comprar um Hilux, tudo bem, você assina isso aqui, você me garante aqui. Agora, se você pedir um prato de comida, o empresário vai te dar. Não vai ter problema, não. Mas ele sabe quanto custa para ele o conforto dele. E quando ele passa uma dificuldade em alguma coisa, tem que ver o nível da dificuldade dele.
Porque uma vez eu perguntei para um cara, se você estiver morando numa casa de palha, de chão, não tem nem fogão direito, isso é difícil? O cara falou para mim assim, isso aí é miséria. Ele falou, para o índio é uma mansão. Depende da forma que você vê, do ângulo que você observa. Então, o empresário, ele, quando ele vê eu até tenho uma amiga minha que é psicóloga, eu falo para ela que o psicólogo do empresário tem que ser diferente dos outros psicólogos. 100%. Porque o empresário, ele é o diploma mais barato que tem e mais fácil de tirar, o de empresário. Por quê? Você pega o R$1.000, R$2.000, você pega um contador aí, abre uma empresa, coloca o nome dela que você achar interessante, aí você vai fazer um cadastro em qualquer lugar, profissão, empresário. Já está com o diploma na mão. Agora, realizar aquilo ali é muito difícil. É muito difícil. Então, quando você vê assim o empresário, eu costumo sempre tentar observar. Meu pai falava assim, quando você vê um cara muito bem de vida, procura saber como é que ele melhorou. E quando você vê um cara muito ruim, conversa com ele também, para ver como é que ele piorou. Eu vou contar uma história aqui, não sei se o nosso tempo tá dentro ainda. Não, estamos... Quando eu era jovem, né? Meu pai chegou um dia para mim e falou para mim assim, você tem que conversar com um cara muito inteligente para você ficar inteligente também. Eu falei, com quem, pai? Silvio Santos. Silvio Santos, você tem que conversar com o Silvio Santos. Aí, né, o pessoal saía, vinha aquelas cornetas na cidade, baú da felicidade, compra o baú da felicidade, não sei o que, não sei o que. Eu chegava no moleque, tinha o quê? 13 anos. Escuta, você tem o telefone do Silvio Santos? Tenho, Você pode dar para mim o telefone dele? Eu achava que era fácil assim, né? Você tem que comprar um carnê, se você não comprar, como eu vou dar o telefone dele? Tá bom, eu ia lá, me virava, emprestava o dinheiro, fazia alguma coisa, comprava o carnê, o cara dava um telefone. Chegava em casa, tinha um telefone, alô, é da casa do Silvio Santos? Passa trote, não sei o que, me xingava tudo, o telefone errado. Tá? Aí passou no outro ano, passou um cara lá, um baú da felicidade, aquela coiseira toda e tal. Eu peguei e falei, escuta, você tem o telefone do Silvio Santos? Eu tenho, não, porque um amigo seu aí que vende esse negócio, você me enganou ano passado. Deu um telefone tudo errado, aí o pessoal até me xingou aí. Aí falou, não, como é que era o cara? Era um cara assim e tal. Esse cara é malandro, rapaz. Pô, eu sei o telefone, compra 2 carnês que eu vou te dar o telefone dele. Comprei os 2 carnês. Aí fui lá, deu o telefone tudo errado de novo. Aí, né, um dia, passou os anos, e tal. Aí, há 5 anos atrás, mais ou menos, 4 anos atrás, eu fui numa festa e encontrei com a Flor do SPT. Aí fiquei dançando com a Flor, que ela gosta muito de dançar, tal, fiz amizade com ela. Sou muito amigo da Valentina Caran. E ela estava junto com a Valentina. Aí dancei com ela e tal. Contei um pouco essa história, falou assim, vai lá no Jaça, que ele corta o cabelo lá, aí você vai conhecer ele, igual seu pai falou. Falei, tá bom. Ela falou, sexta-feira ele vai estar lá. Peguei, marquei lá no Jaça, fui lá no Jaça cortar o cabelo. Cheguei cedo lá. Cheguei tipo 6 horas da manhã, porque ele vai cedo, né? Aí cheguei. Aí o cara chegou e falou assim, você tá com... Porque o Silvio Santos parou, entrou, logo em seguida eu parei. O cara achou que eu tava junto com ele, eu tava com um terno preto. Eu falei assim, pode entrar aí, o senhor tá com o Silvio? Eu falei, tô. Entrei. Aí o cara falou, aí a mulher falou assim, ele tá na sala ali. Aí eu peguei, entrei, abriu a porta, dei de cara com ele, com o jornal assim na mão. De frente assim, né? Entrei. Falei, puta, que eu vou conversar com essa pessoa, né? Eu entrei, falei, bom dia. Ele falou, bom dia. Bom dia. Ele no jornal e tal. Como é seu nome? Eu falei, Juarez. Ele falou, meu é Silvio. Eu falei, tá, sei que você é Silvio. Aí ele pegou, falei assim, o jornal hoje só dá notícia ruim, né? Ele falou, mas eu vou te dar uma folha aqui que tá falando de turismo, que é notícia boa. Aí entramos num papo assim, né? Eu falei, Silvio, pode contar uma história? Ele falou, pode, conta aí. O que você faz? Peguei e contei o que eu fazia e tal. Ele falou, conta a história aí. Aí eu peguei e contei essa história, que o meu pai falou que era para mim conhecer ele. Aí quando acabou a história, eu contei dos caras que deram o telefone errado, aquela coisinha toda, ele deu risada, né? Ele falou assim, agora eu vou te dar outro conselho. Agora você compra os produtos da Jequiti. Aí eu peguei e dei risada, né? Mas aí, eu voltei lá mais 2 vezes. Uma vez não encontrei, eu encontrei. Engraçado que ele, quando ele entrou, já tinha algumas pessoas. Ele chamou
quase todas elas pelo nome, inclusive eu. Falou, bom dia, Juarez, bom dia, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Espetacular, hein? Uma memória espetacular. Então, eu realizei essa... Você vê, quanto tempo demorou para realizar isso? Para realizar, eu conversar com ele. Mas você não desistiu, né? Uma vez, eu via o Antônio Emílio de Moraes tomar café na cafeteira ali do Itália. Tinha o France Café embaixo, ele passava a pé ali e parava. Justo quando eu vi ele, falou, um dia eu queria cumprimentar esse homem para pegar um pouco da energia dele, né? E um dia eu vi, ele veio andando. Aí o Antônio Emílio de Moraes virou. Eu peguei e falei assim, senhor Emílio, bom dia. Ele falou, bom dia. Eu posso ter a honra de cumprimentar o senhor? Ele falou, pode. Vamos tomar um café? Eu fui ali, tomei um café com ele. Olha que espetáculo. Ele falou que sempre tomou um café ali e tal. Falou as coisinhas rapidinho. Um café curtinho assim. Aí, então o que acontece? Essas pessoas te motivam a isso. Te motivam. Se você encontrar com pessoas que começar a falar essa coisa ruim, não sei o que, você vai ficar daquele jeito. Mas você sabe que tem uma característica do empresário, eu acho que essa é uma característica do empresário. Ele celebra o sucesso. O empresário, eu vou falar um pouco de mim. Eu acabei de conhecer o Juarez Silva, o cara é o maior comerciante de ouro do Brasil. Cara, aquilo me dá um gás, mesmo eu não mexendo com isso. Mas eu já chego na minha empresa, hoje eu vou trabalhar dobrado, quem sabe um dia eu vou ser igual o Juarez. Essa é uma característica do empresário. O cara mal sucedido, esse cara deve ter roubado pra caceta, sabe? E ele se incomoda com o sucesso de terceiros. O empresário, o cara bem sucedido, ele celebra. Cada vez que eu vou num evento, que eu encontro alguém que eu sei que o cara fez a diferença, cara, eu fico num gás, aquilo me dá força para acordar. No dia seguinte eu acordo mais cedo, para ir trabalhar mais cedo, porque não tem outro jeito de ganhar dinheiro, não. A sorte ajuda, tem que ter sorte, mas não trabalha para você ver. É isso, não. E mesmo que a sorte chegue, sabe, se você não continuar trabalhando, alguém vai tomar o teu dinheiro. Então não adianta. Ele ficou rico porque ele tem sorte. Não. Ok, ele teve sorte, ficou rico. Mas ele é competente e é trabalhador, porque assim ele já teria perdido o dinheiro dele. Né? Não, na verdade, sempre você está no lugar certo, na hora certa, né? Tipo assim, às vezes você está perto do que você... Vou dar um exemplo, um amigo meu esses dias que fazia 10 anos que não via a mãe dele, ele passou... o cara tinha 10 anos que não via a mãe dele, e ele ficava aqui em São Paulo, e a mãe dele ficava lá no Mato Grosso. Pra você ver uma coisa, ele passou 10 quilômetros de distância da mãe dele, e ele falou assim, Juarez, não teve como eu ver minha mãe. Eu falei, poxa vida, por que você não pegou 10 quilômetros, foi lá só dar um abraço nela? Ele falou assim, é porque eu estava de avião. 10 km de altura, né? Estava 10 km, estava lá em cima, um avião de carreira que vai para Manaus aí. Então, o lugar certo, o momento certo para você buscar um negócio. Agora, uma coisa que... Mas isso tudo ajuda, mas você deu o exemplo do cara que não quis entrar no negócio, que hoje é funcionário, não me recordo de onde você falou, mas não faz diferença. E você não, você acreditou. Ou seja, os dois estavam no lugar certo, mas um acreditou e o outro não. Tem duas frases que eu falo que eu acho interessante. Eu acho que o segredo do sucesso, além de você ter o seu objetivo lá, eu até falo para minhas filhas, que é um SSHD. Eu falo para elas isso, que é saúde, sabedoria, humildade e disposição para realizar as coisas. Então isso envolve, se você tiver saúde, sabedoria, ter o conhecimento, ter humildade para aprender um pouco mais e disposição para fazer, a coisa tende a andar. Meio caminho andado já. Mas outro cuidado, agora tem que ter um certo cuidado, que é ter na vida dinheiro, poder e fama. Porque o cara, quando tem fama, ele quer o dinheiro, depois ele quer o poder. E se equilibrar nessas três aqui não é fácil. Quando eu falo às vezes o cara tem um dinheiro, mas ele não tem poder, não tem nem fama. Como que ele pega que é fama?
Como é que ele faz para ficar famoso? Se apega a algum artista, anda do lado, tira foto, faz essas coisas. Então ele está criando a fama dele. O poder é o poder de decisão. O poder de fazer com que as pessoas aceitem o que ele fala. Pode ser em qualquer meio. Então, o dinheiro, o poder e a fama é o objetivo de muitos. Mas, às vezes, a pessoa chega ali e se mela todinho com isso. Se mela todinho com isso, se perde com isso. Vamos imaginar um político, né? Que ele tem fama, mas não tem dinheiro nem poder. Aí vamos supor que ele adquire poder. Então, enquanto ele tem a fama e o poder, ele está assim. Mas depois ele adquire dinheiro. Aí se perde. Aí as coisas começam a desandar porque já começa a ter muitos contra, muitos a favor, né? Então ele começa a enfrentar muitos problemas adversos. É mais ou menos isso. São 3 coisas perigosas que eu acho, que é o dinheiro, poder e fama, e o sucesso, saúde, sabedoria, humildade e disposição. Animal. Nossa, acho que a gente poderia ficar, na verdade, umas 4, 5 horas conversando aqui com o Juarez, porque é só conhecimento, né? Só aprendizado e ainda muito inspirador, né? Então, Juarez, eu, Paulinho, queria agradecer de verdade o seu tempo, esse caminhão de conhecimento que você trouxe aqui pra gente, né? Pra gente poder compartilhar isso também com os nossos amigos, com os membros que a gente tá conectado e para outras pessoas, né? A gente poder promover isso, né? O Mercado Opinião poder promover isso, daí é algo que move muito o propósito do Marcos, muito o propósito do Paulinho, e eu queria te agradecer a sua presença, né, Marcão? Olha, sensacional. Eu tô aqui lembrando de cada coisa que você falou. E é aquilo que eu falei, a gente já sai daqui no maior gás, né? E eu acho que você está coberto de razão, viu? Tem a questão da humildade. Desde que eu te conheci, você foi um cara muito humilde, né? Já me contou histórias engraçadíssimas. E eu te agradeço demais você ter vindo aqui. Obrigado por ter nos ensinado mais um pouquinho. Obrigado por estar passando um pouco da sua história para os nossos ouvintes, né? Que tenho certeza que vão aproveitar muito tudo que você falou, viu? E eu acho que é uma coisa nossa também. A gente tem que passar adiante algo. Sim. Não adianta a gente guardar pra gente, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente tá falando, tem que fazer a diferença, Paulinho. Sim. E você tem várias formas de fazer a diferença, trabalhando, produzindo ou passando o que você conhece para alguém, né? E eu costumo dizer o seguinte: a única maneira de se eternizar é fazendo a diferença e deixando a sua marca, né? Porque todos nós somos mortais, né? Mas você pega pessoas que passaram pelo mundo, já morreram, já não sabe nem quem são, né? E você pega pessoas que até hoje a gente segue os exemplos, a gente usa como exemplo, a gente usa como referência. Essas pessoas são imortais. Sim. Então é o que eu costumo dizer, a única maneira da gente se eternizar é fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Juarez, prazerzão estar aqui com você. Obrigado por você ter vindo. Eu né? que agradeço, tá? Por isso que, para eternizar, por isso que eu escrevi um livro, contando umas pequenas historinhas, por isso que eu escrevi. Para que um dia alguém tenha alguma coisa assim que possa ser útil, que está escrito ali, né? E hoje eu te falei no começo do programa, né? Na hora que você me deu o livro, falei, pô, esse bate-papo devia ter sido depois de eu ler o livro, né? Mas mesmo assim eu acho que ainda vai ter muita coisa ali no livro. Sim, que a gente vai aprender muito, e eu faço questão. Semana que vem eu te conto do livro. Tá bom. Semana que vem eu te falo o que eu achei do livro, mas eu tenho certeza que vai ser muito inspirador. Paulinho, muito obrigado, viu? Muito obrigado, e você também, tá, Marcos? Obrigado, Jair. Deus abençoe vocês aí, um abraço a todos aí. Obrigado. Valeu.